Identidades. A luta pelo estabelecimento de alteridade absoluta entre afrodescendentes, eurodescendentes e ameríndios remanescentes tem sido intensa da parte da militância pós-modernista nos últimos anos. Querem interpretar a história em preto e branco, literalmente e figurativamente. Jogar uns contra os outros por critérios étnicos e pelo fenótipo é tática para atacar o que chamam de mito da democracia racial brasileira, para questionar e possivelmente destruir o amálgama social que permitiu a formação e consolidação do país nas bases atuais. Tal alteridade radical não apenas é pouco presente nas fontes primárias da história nacional, como não foi proposta ou acolhida sequer por Caio Prado Júnior, pensador marxista, autor de Formação do Brasil Contemporâneo, tendo sido implicitamente ou explicitamente repelida por Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, embora encontre algum eco em autor anterior, Capistrano de Abreu. É interessante confrontar situações atuais com suas origens históricas para desmontar o argumento da alteridade absoluta, responsável também pela tradição autodepreciativa ao diminuir o papel histórico de índios africanos unicamente a vítimas indefesas e incapazes de ação ativa, atores passivos dotados de qualidades morais apenas pela ausência de ação, nunca por iniciativa própria. Essa visão anacrônica é depreciativa em relação a quem supostamente visaria proteger ou reparar. Sendo assim, é autodepreciativa, pois se o brasileiro tem na cultura ocidental europeia seus traços mais característicos, não deixa de ser etnicamente ameríndio e africano. A analogia entre tal proposição e a sentida inferioridade do brasileiro em geral em relação aos povos do hemisfério norte é óbvia. Dois personagens históricos, o primeiro relacionado ao destino dos atuais pataxós, o segundo ao dos atuais supostos tupinambás, servem para ilustrar o quão ativos foram ao longo da história nacional negros, caboclos, tupis e tapuias, e como a história tem sido distorcida para fins ideológicos e mesmo materiais no século XXI. São eles João Gonçalves da Costa e Marcelino Alves, o caboclo Marcelino. Texto do vice-rei identifica João Gonçalves da Costa como preto forro. Há poucas outras referências a seu fenótipo, dados a fortuna acumulada por ele, sua importância política, o respeito adquirido junto às autoridades coloniais, a menção a ele em muitos textos e documentos e a abundância de seus próprios textos, é notável que a questão de sua cor não tenha sido resolvida em definitivo pela historiografia justamente pela ausência de menções a esse detalhe de sua aparência. Não pareceu aos cronistas e governantes da época um ponto importante, sinal de que o racismo, diante da aquisição de posses e títulos, era atenuado ou mesmo deixado de lado. Por outro lado, pardo ou preto, cabe registrar que João Gonçalves da Costa sofreu prejuízo por sua cor. Tendo casado com uma parda, Josefa, foi deserdado pelo sogro, o rico Matias João da Costa, por conta de uma cláusula racista do testamento deste. A cor, porém, não lhe impediu de possuir muitos escravos africanos e de prender cativos negros achados por ele em quilombos e aldeias indígenas. O papel de João Gonçalves na conformação dos índios, mestiços, negros e brancos do sul da Bahia, em especial das cercanias de Porto Seguro, foi esquecido. Tal esquecimento deu ensejo a algumas patacoadas, como as reivindicações dos supostamente invadidos pataxós. Em 22 de abril de 2000, o povoado de Coroa Vermelha, no extremo sul da Bahia, estava em festa. Comemoravam-se os 500 anos do descobrimento do Brasil. Para estragar a solenidade, contando com o incentivo de militantes políticos e antropólogos relativistas, um grupo de índios pataxós protestava. Diziam algo como: "O descobrimento foi uma invasão, queremos nossa terra de volta." Se alguém poderia protestar, não eram os pataxós, pois lhes faltava legitimidade. Os descendentes dos índios encontrados por Cabral em Coroa Vermelha e antes em Barra do Caí, os tupiniquins, estavam perfeitamente integrados à sociedade brasileira e provavelmente compunham, miscigenados, parte dos que saudavam a festividade, entre eles habitantes de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha, felizes pelos positivos efeitos econômicos que a festa trazia à região. Os pataxós não estavam naquela praia em 1500. Aliás, chegaram lá depois de 1970, movidos pelo interesse em explorar o potencial turístico do local. Com seus cocais coloridos, apresentam-se como os originais da terra e vendem artesanato. Fazem o mesmo na entrada do Parque Nacional do Monte Pascoal. Todos falam português.
Os Pataxós são originários do nordeste de Minas Gerais, terra dos Machacalis, mas no tempo do contato com brancos já estavam espalhados por regiões interiores da Bahia e Espírito Santo. A língua Pataxó, até onde se sabe, pouco restou registrada, é do grupo de línguas Machacalis, indicando parentesco próximo entre eles. Alguns Pataxós reconhecem o Machacali como seu idioma original, embora nenhum deles o saiba falar. Em 1727, por conta das descobertas auríferas, foi fundada a vila de Minas Novas, então pertencente ao território da capitania da Bahia, hoje a Minas Gerais. De lá partiu para o sertão do sudeste da Bahia, área dos Camacãs Mongoiós e residualmente dos Aimorés, também chamados Guerens e Botocudos, o mestre de campo João da Silva Guimarães. Em 1744, a ele juntou-se, por provisão do vice-rei André de Melo e Castro, o jovem João Gonçalves da Costa, igualmente morador de Minas Novas, nomeado capitão de conquista e descobrimentos, ou seja, da dupla missão de encontrar minerais e trazer índios à civilização. João Gonçalves da Costa nascera escravo e fora alforreado ainda na metrópole. Com a morte de Guimarães, assumiu o posto de capitão-mor e a jurisdição sobre uma área de quase 100 mil quilômetros quadrados. Viveria quase 100 anos, tendo fundado o Arraial da Conquista, depois Vila Imperial da Vitória, hoje Vitória da Conquista, cidade governada por seus descendentes até meados do século XX. Além desse feito, Costa abriu diversas estradas ligando o sertão ao litoral da Bahia e estabeleceu dezenas de fazendas de gado bovino. O mais importante, porém, foi ter aldeado e civilizado a grande nação Camacã-Mongoió, dando origem a muitas cidades destacadas da Bahia, como Itapetinga e Itambé, tornando viável a implantação do cacau em Ilhéus, Itabuna e Canavieiras. Os mongoiós aliaram-se a João Gonçalves da Costa, aceitando sua liderança, pois ele oferecia proteção militar contra a invasão do sertão da Ressaca pelos Pataxós, por sua vez deslocados pela exploração da região de Minas Novas. Os Pataxós eram agressivos inimigos dos mongoiós, de índole mais pacífica. Outros inimigos dos mongoiós, os aimorés, encontravam-se em número reduzido na região no século XVIII, ou por terem migrado para o sul, Espírito Santo e Zona da Mata Mineira, ou por terem sido perseguidos por expedição punitiva realizada por potiguaras a serviço da capitania de Ilhéus no início do século anterior. Número mais significativo deles aculturou-se e miscigenou-se. Nem todos os chefes dos Camacãs Mongoiós, porém, foram leais à Costa. Alguns se aliaram a quilombolas e tentaram atacá-lo. Foram derrotados. Capivara, chefe mongoió, selou então uma aliança com Botocudos para atacar o Arraial da Conquista, mas acabou traindo os aimorés e acordando paz e avassalamento com o capitão Mor. Tudo ia bem quando Capivara, mantendo as aparências, ordenou a alguns de seus guerreiros que matassem soldados de João Gonçalves da Costa quando esses estivessem sozinhos nas matas. O chefe indígena, depois de um tempo, foi denunciado por informantes. Costa não expressou sua fúria pela traição, preferiu vingar o ardil com outro ardil. Convidado para um banquete, Capivara levou seus guerreiros consigo. Após fartas comilanças e muita bebedeira, Costa deu o sinal combinado a seus homens de confiança. Desprevenido, Capivara foi degolado. Depois desse episódio, os Camacãs Mongoiós não tornaram a desafiar a autoridade de Costa. Unificado seu reino e dada a ordem de guerra justa aos Botocudos, estendida aos Pataxós, o capitão Mor logrou afastar ambas as etnias da região. Antes de passar ao destino dos Pataxós e explicar como eles vieram parar em Coroa Vermelha, cabe uma avaliação crítica de João Gonçalves da Costa e registrar dele um feito especial. Costa fundou o aldeamento de Ferradas, localidade natal de Jorge Amado e berço da civilização do cacau, hoje bairro histórico de Itabuna. O aldeamento foi administrado posteriormente pelos capuchinhos, que o fizeram definhar, embora, graças à eficiente estratégia de marketing da Ordem Católica, tenham passado à história como benfeitores dos Camacãs Mongoiós do lugar. Para o historiador João da Silva Campos, cronista-mor da capitania de Ilhéus, Costa foi, sem dúvida, um dos maiores desbravadores das florestas meridionais da Bahia, tendo vivido nessa faina de descobrimentos, explorações, guerras e redução dos índios durante mais de 50 anos. Campos cita o governador da Bahia entre 1802 e 1805, Francisco da Cunha e Menezes,
para quem Costa possuía o valor e o espírito dos antigos paulistas sem sua ambição. Nem todas as autoridades tinham a mesma opinião. O erudito ouvidor da comarca de Ilhéus, Baltazar da Silva Lisboa, tinha João Gonçalves da Costa como criminoso e truculento escravizador, explorador, martirizador e assassino de índios. Cabe ressalvar, com o perdão pelo anacronismo, que Baltazar foi o mais destacado pensador politicamente correto de seu tempo, tendo registrado inclusive uma militância ambientalista. Porém, a maioria dos contemporâneos de João Gonçalves da Costa concordaria com o fecho, seguido de referências elogiosas, do Conde da Ponte. Não produz um século um homem com o gênio deste capitão mor. Corridos por João Gonçalves da Costa e seus liderados camacãs mogoiós, os pataxós aparecem na vila litorânea de Prado na década de 1820, indo se estabelecer em 1861 na aldeia de Barra Velha, paradisíaca planície costeira entre os rios Corumbau e Caraíva. Nunca antes tinham vivido no litoral, mas ali ficaram, embora em pequeno número, e aprenderam a praticar alguma agricultura, coisa que seus antepassados desconheciam, pois sequer dominavam o fogo, não construíam qualquer tipo de habitação e viviam exclusivamente da caça, da coleta e da pilhagem de aldeias inimigas. Em 1976, morando apenas em Barra Velha e proximidades, os pataxós foram recenseados em 684 indivíduos. Em Coroa Vermelha não havia ainda nenhum deles. De lá até 2010, deu-se o rush do turismo tanto numa região quanto noutra. Isso ajudou a aumentar a população, segundo o levantamento da FUNAI, a 3.118 pataxós em Barra Velha e 2.600 em Coroa Vermelha. É um incremento populacional espantoso, ou melhor, talvez não tão espantoso, levando em conta que para ser contado como pataxó, basta dizer-se pataxó e ser aceito como tal por seus pares. É de se prever outro aumento vertiginoso na população pataxó, pois pousar de índio em Coroa Vermelha parece ser um bom negócio, em Barra Velha também, dando inclusive direito à terra e à atenção da FUNAI, a não ser que os atuais pataxós resolvam estabelecer uma reserva de mercado, limitando o acesso à vantajosa identidade indígena. Quando você, leitor, for às praias todas belíssimas de Corumbau, Caraíva e Coroa Vermelha, vá sabendo que os de cocar de penas na cabeça não são descendentes dos indígenas originais daquelas localidades, a menos que não sejam tão pataxós quanto dizem que são, e tenham, surpresa, alguma ascendência de tupis e europeus. Nota 1. Sertão da Ressaca é a antiga denominação da área interior e de baixa altitude entre os rios de Contas e Jequitinhonha, na Bahia. É delimitado a oeste pelo Planalto da Conquista e a leste pela estreita faixa úmida litorânea.